fechar o giro, a gente te conta que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, negou declarar Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin ministros impedidos para julgar a denúncia apresentada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo ali a tal trama golpista. Os pedidos tinham sido feitos pela defesa de Jair Bolsonaro. Os advogados de Bolsonaro pediram que o Supremo reconhecesse a impossibilidade de Dino e Zanin participarem do julgamento, que ainda não tem data definida. Já o impedimento de Alexandre de Moraes foi solicitado pelos advogados do general Braga Neto. Todos eles, as defesas, apontam que Flávio Dino entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro quando ocupou o cargo de ministro da Justiça nos primeiros meses do governo Lula. Já no caso de Zanin, a defesa de Bolsonaro diz que antes de chegar à corte, ele foi advogado na campanha do ex-presidente Lula, também nas ações da Lava Jato, e inclusive entrou com ações, contra a chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 22. Os questionamentos sobre a participação de Alexandre de Moraes no julgamento contra Jair Bolsonaro partiram da defesa de Braga Neto, da qual ele também foi denunciado. Braga Neto alega que a acusação de tentativa de golpe envolve a suposta tentativa de assassinato de Alexandre de Moraes. E dessa forma haveria ali uma quebra de imparcialidade no julgamento do caso. Na decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal disse que as situações citadas pelos advogados não são impedimentos legais contra a atuação dos ministros Dino e Zanin. Já no caso de Moraes, Barroso afirmou que as acusações não o tornam impedido automaticamente para julgar o caso. As ações de impedimento foram direcionadas aos ministros, porque eles fazem parte da chamada primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é apontado hoje ali como o espaço, o colegiado, que vai ser responsável por esse julgamento. A primeira turma, só para lembrar, é composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, Bolsonaro e outros 33 acusados, denunciados, viram réus e passam a responder a uma ação no Supremo. Data do julgamento, reforço, não foi definido. O caso pode ser julgado ainda nesse primeiro semestre de 2025, segundo informações do próprio Supremo Tribunal Federal. Carlos Coba, tema polêmico aí e uma derrota para os advogados, tanto de Bolsonaro quanto de Braga Neto. Nenhuma surpresa, Assim como a gente já esperava esses pedidos aí de suspeição envolvendo esses ministros, em especial o Cristiano Zanin, o próprio Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, as defesas postularam esse pedido. E como é que acontece? Esses pedidos são enviados primeiramente para os próprios ministros. Então o próprio Flávio Dino, o próprio Alexandre de Moraes e o próprio Zanin, eles se manifestam se declaram impedidos de julgar determinado caso, nesse que nós estamos falando especificamente da denúncia contra Bolsonaro. E eles alegaram que não há qualquer impedimento por parte deles para julgar Jair Bolsonaro. Houve também um outro pedido, esse não foi julgado ainda, porque o presidente Jair Bolsonaro, a defesa dele, questiona se o julgamento deve acontecer na primeira Câmara ou pelo plenário, pelos 11 ministros. Esse pedido acabou não sendo julgado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso. Porque não se vê, seria até uma novidade jurídica um ex-presidente ser julgado por uma turma do Supremo Tribunal Federal e não pela sua totalidade, pelo seu pleno. Então, decisões já esperadas, agora vamos ver qual que vai ser o próximo passo da defesa de Jair Bolsonaro.